Senado choca o Brasil. O sim virou não, e ninguém esperava esse vexame. Meus caros pecadores de opinião, sejam muito bem-vindos de volta ao Na Fé com Ironia, o único canal onde a notícia vem com uma pitada de sal, uma colher de sarcasmo e, se bobear, um versículo no meio para dar aquela pesada na consciência. Obrigado a você que voltou, porque hoje o assunto é daqueles que faz senador suar frio e jurista coçar a cabeça. A rejeição de um nome ao Supremo. Sim, meus amigos, o Brasil assistiu a um daqueles raros espetáculos que fariam até Nelson Rodrigues levantar da tumba e pedir um cafezinho. O Senado resolveu dizer não e disse com gosto. Imagine a cena. Brasília, aquele teatro onde todo mundo jura que está trabalhando sério, mas o roteiro parece escrito por um estagiário de novela das 9. De um lado, o governo com seu indicado, o advogado-geral da União, figura já conhecida dos bastidores. Do outro, senadores com cara de quem está escolhendo entre um prato de jiló e uma sobremesa estragada. E aí acontece o impensável: rejeição. Rejeição, meu amigo, não é coisa comum naquele ambiente. Aliás, é tão rara que parece milagre, ao contrário. Não é Moisés abrindo o mar, é o mar fechando de vez. Segundo reportagens amplamente divulgadas por veículos como Reuters, CNN, Brasil e Poder 360, o placar não foi favorável. E isso, no Brasil, já é uma manchete em si, porque aqui, convenhamos, o sistema costuma funcionar como aquele primo que nunca diz não, só muda o tom da desculpa. Mas o que houve? Uns dizem que foi articulação política mal feita. Outros falam em desgaste, resistência interna, cálculo eleitoral. Traduzindo para o português bem claro, ninguém quis assumir o risco de colocar a própria digital nessa história. E aí entra uma verdade antiga, daquelas que Chesterton provavelmente resumiria com elegância e um sorriso torto. Quando todo mundo parece confortável demais com uma decisão, desconfie. Mas quando ninguém quer carregar o piano, talvez o problema seja o próprio instrumento. Há também um detalhe que não escapa ao olhar mais atento. O Brasil vive uma espécie de judicialização da vida cotidiana. Tudo vai parar no Supremo. O síndico do condomínio nacional. E escolher um ministro não é apenas escolher um técnico, é escolher um árbitro da realidade. Burke já alertava lá atrás que instituições não são brinquedos para experimentos. E aqui, meus caros, parece que a experiência deu ruim. E o povo? O povo assiste. Assiste como quem vê um jogo de futebol em que não entende as regras, mas sabe que tem algo errado quando o juiz apita demais. E, no fundo, fica aquela sensação de que o jogo não é exatamente limpo. A Bíblia, sempre ela, tem um episódio curioso. Quando o povo de Israel pede um rei, Deus responde com um certo desdém: vocês querem mesmo isso? E avisa: vai dar problema. Mas o povo insiste, e aí vem Saul, depois Davi, depois uma sequência que daria uma série inteira na televisão. O ponto é simples: escolhas institucionais têm consequências, e nem sempre elas aparecem no primeiro capítulo. Dostoiévski
Aquele russo que entendia a alma humana como poucos dizia que o maior problema do homem moderno é que ele não sabe mais o que fazer com a própria liberdade. E talvez seja isso que vimos, liberdade sendo exercida, mas com um certo medo embutido. Porque rejeitar uma indicação não é só um ato político, é um recado. E recados em Brasília costumam vir em código. Alguns analistas dizem que foi uma derrota do governo. Outros dizem que foi uma vitória do Senado. Eu diria que foi um lembrete. O sistema ainda tem freios. Se são bons ou ruins, já é outra conversa. E aqui entra Machado de Assis, aquele mestre da ironia fina, que talvez resumisse tudo com um simples "ao vencedor, as batatas". Só que nesse caso, parece que ninguém quis a panela. E não nos enganemos, isso não é sobre um nome apenas, é sobre tensão constante entre os poderes. Essa dança meio desajeitada entre executivo, legislativo e judiciário, onde cada um tenta pisar no pé do outro sem parecer deselegante. C.S. Lewis dizia que o poder não corrompe apenas, ele revela. E o que vimos talvez seja uma revelação incômoda. Nem sempre há consenso, nem sempre há controle absoluto e às vezes o script falha. E quando o script falha, meu amigo, aparece a realidade. Conclusão. No fim das contas, o episódio deixa uma lição simples, quase bíblica. Nem todo plano humano prospera, especialmente quando construído sobre terreno instável. Talvez o Senado tenha feito um ato de prudência. Talvez tenha sido puro cálculo político. Talvez os dois. No Brasil, essas coisas costumam andar juntas, como café e açúcar. Às vezes amargo, às vezes doce, mas nunca simples. A moral da história? Instituições fortes não são aquelas que sempre dizem sim, mas aquelas que sabem dizer não quando necessário, mesmo que isso cause desconforto. Agora eu te pergunto, foi um ato de coragem ou apenas um capítulo do velho teatro político brasileiro? Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te fez pensar ou pelo menos rir de nervoso, deixa um like, compartilha com aquele amigo que acha que entende de política e se inscreva no Na Fé com Ironia. E lembre-se, no Brasil, até o improvável precisa ser analisado com cuidado, porque às vezes ele vira rotina. Até a próxima!